Então, nessa segunda parte sobre o jogo da transformação, eu vou tentar mostrar todo o sentido, pelo menos o sentido que foi dado aqui na Tribo de Estrelas. Pode não coincidir com o sentido original pensado pelas autoras. A verdade é que o jogo se tornou, eu já poderia dizer que ele é quase de domínio público e ele já requer interpretações livres. São dessas interpretações livres que eu vou falar aqui durante esse vídeo. Espero que você fique com a gente até o final. E ao final, por favor, curte esse vídeo e compartilhe se você quiser. Eu quero, tá? Então você pode não querer, mas eu quero que você compartilhe, por favor. Olha só, o jogo, ele em linhas gerais, ele pega você no momento do infinito primordial, que é antes do nascimento, e ele vai te deixar em algum ponto do infinito futuro, que é o pós-vida, né? Então, esse pós-vida física, né? Então, ele vai te deixar nesse ponto, mas no meio do caminho, ele vai te mostrando muitas coisas, né? Eu falei meio do caminho propositalmente. O jogo ele é composto por um tabuleiro, então esse tabuleiro ele é o início de tudo. O tabuleiro a gente diria que é o universo, né? Então o universo seria o tabuleiro. E nesse universo ele vai disponibilizar todas as motivações de vida. Então ele vai colocar 4 caminhos, são os caminhos dos jogadores, que representa ali o micro planetário, né? Então seria, ou talvez até o micro-universo, né? Então ali a tua vida está ali, tá? Como está no tabuleiro do universo, né? E você ainda não está sabendo que você vai participar daquele caminho, que você ainda, para o jogo, você não nasceu ainda. Por isso que eu disse que você ainda está no infinito primordial, antes do teu nascimento. E aí existe um tabuleiro, que é o planeta ou o próprio universo, esperando que você cumpra uma jornada, siga um caminho. E nesse caminho você vai, claro, descobrir coisas, você vai perceber coisas, você vai, como que eu diria, validar coisas, observar e validar coisas, e óbvio, você vai carregar com você a resultante dessa observação e dessas observações e dessas validações. Então o tabuleiro está ali com 4 caminhos, um dos caminhos vai ser o seu, óbvio, e você e os outros 3 jogadores que estarão participando representam ali naquele momento a humanidade. Então você é um representante da humanidade vivendo a sua parte individual, e o jogo vai trabalhar a tua parte individual, mas é importante você saber que tudo que sai para você durante o jogo se aplica a muitas pessoas, porque a humanidade ela pode não ser igual, mas ela é muito parecida, né? Então as necessidades, os sofrimentos, os gozos, as percepções são muito parecidas, não é isso? Muito bem. Então esse jogo, esse tabuleiro, ele tem esses 4 caminhos. E ele tem ali também, nesses 4 caminhos, algumas vagas para determinadas manifestações. Então ele tem uma vaga onde você coloca os feedbacks do universo. O que são os feedbacks do universo? São cartas, né? São cartas que estão ali fazendo parte do jogo, que durante o jogo vão te trazer respostas. Por que feedback do universo e não o feedback de Deus? Porque o conceito de Deus ainda é um conceito muito confuso, por incrível que pareça. Você pode dizer, Deus é Deus, mas qual Deus, né? Aí já começa a ficar confuso. Então, em vez de colocar feedback de Deus ou das divindades, colocou-se feedback do universo. Essas respostas que vêm pelo feedback do universo são, vamos dizer, o universo falando contigo. Eu gosto de chamar de mistério, o mistério falando contigo. Então, durante a tua consulta, né, que eu chamo de consulta ao templo do inconsciente individual, ao nosso inconsciente, essa consulta ela vai trazer determinadas respostas, e uma das respostas, ou várias dessas respostas, podem vir deste baralho, o feedback do universo. Então tem um espaço no tabuleiro para essas cartas ficarem.
Outro espaço é para os insights. Os insights também é outro baralho, e esse baralho ele traz mensagens, vamos dizer, sobre os teus dons desenvolvidos, sobre as tuas características positivas, né? Na maioria das vezes o baralho enfatiza as tuas qualidades, né? As tuas condições especialíssimas, né? de bem-aventurança. E um outro espaço vai ter o baralho dos anjos. E os anjos ele tem a função prática de dar recados e passar, né? Ele vai trazer determinada informação e você precisa disso, e te entrega e vai embora. Você não tem nem o que explicar, né? E ainda tem outro espaço, que é o espaço dos bloqueios. Esses bloqueios são cartas importantíssimas, porque elas vão trazer exatamente os teus desafios, os teus obstáculos, as tuas falhas, as tuas, vamos dizer assim, manias, as tuas vicissitudes, os teus pontos fracos, né? Então, os bloqueios a trazer. Então, o jogo, pelo tabuleiro e por essa disposição que eu te dei, você já entende o que pode estar te esperando. Então, é uma leitura muito vasta que você vai fazer partindo do teu inconsciente e com jogadas que não tem ninguém influenciando. Você joga o dado sai em determinada casa e essa casa vai te dar informações. Ah, José, o que tem no caminho? O que tem na vida, né? Então, o caminho é feito por casas, e cada uma dessas casas traz um tipo de manifestação que, por exemplo, você pode lidar com isso na sua vida normal. Por exemplo, a casa da apreciação, que é uma casa, se o teu dado cair ali, a tua pedra chegar ali, você vai precisar apreciar alguém. Isso é muito importante, porque a gente vive a cultura da depreciação. Primeiro a gente fala mal, depois a gente pede desculpa. Pelo menos não é geral, mas não é regra geral, mas também tem poucas exceções. Então é por aí. Bom, aí você vai ter ali também no centro, né, no foco desses 4 caminhos, onde esses 4 caminhos chegam ao topo, né, no começo desses 4 caminhos, ou melhor dizendo, você vai ter o microcosmo, que é um primeiro círculo, onde você tem casas em branco e você tem anjos, figurinhas de anjo. E no meio tem um círculozinho que é ocupado por uma espécie de moeda. De um lado tem uma gota e de outro lado tem um raio. Isso é muito significativo, embora a gente quase não fale disso no jogo. Por isso que eu gravei esse vídeo para poder explicar. A presença desse círculo pequeno com essa moedinha dentro é uma informação que é assim: cuidado com o que você recebe, com as informações que você recebe de si para si. E nós recebemos sempre. Nós estamos em contato direto com a fonte, o grande silêncio, e ela se manifesta em nós pela nossa intuição, pela nossa percepção, pela nossa inspiração. E normalmente nós tomamos atitudes baseadas nesse movimento, vamos dizer assim. Então esse círculo, ele é ocupado por essa moedinha para lembrar a gente que a gente pode estar certo na informação que nós estamos recebendo, mas também nós podemos estar completamente equivocados. Por essa razão a gente precisa ser humilde, né? E saber que uma atitude que a gente toma, ela pode significar muito, a intenção pode ser boa, por isso que a intenção é muito importante ser pura. A intenção pode ser boa, mas, por exemplo, pode dar errado, pode não causar o efeito positivo que a gente esperava. Então, ali naquele centrinho, no meio do tabuleiro, significa o nosso ponto de encontro com a gente mesmo, em contato com o universo, em contato com o mistério. Então tem uma coisa muito extraordinária nisso daí. E em volta desse círculozinho pequeno onde está a moeda, tem um círculo com casinhas com anjo e casinhas em branco, que é exatamente
os pontos do universo onde a gente se manifesta. Ora a gente se manifesta em lugares sagrados, ora a gente se manifesta em lugares que não são muito significativos. Por isso que o jogo vai começar depois que você passeia por dentro desse círculo até você encontrar o anjo. Aí você nasce. A gente não nasce no vazio. A gente nasce quando a gente encontra o nosso objetivo sagrado, o nosso objetivo divino. Então, o nascimento tem a ver com isso. Eu já volto nele. Então, explicado o tabuleiro, então o facilitador vai dizer: olha, estamos aqui, o universo existe, nós temos um caminho a fazer, mas precisamos começar de alguma forma, e para começar de alguma forma, a gente vai tomar algumas atitudes. Eu digo que esse momento é mais ou menos um momento em que a nossa mãe, o nosso pai, aqueles responsáveis pela nossa existência chegar até aqui, no momento em que eles estão se preparando para se conhecer, para se apaixonar, para depois se relacionar e nos fazer, né? Nos conceber, né? A palavra conceber acho que é mais bonita do que fazer. Então, é importante a gente ver que a gente ainda está, no momento em que o facilitador está apresentando o jogo, a gente ainda está nessa expectativa, né? De se encontrar, de se encantar, para depois então se relacionar e conceber alguma coisa, né? Então aí o facilitador pede para você escolher uma pedra, e ele joga a pedra, né? E você vai escolher uma pedra, e esse momento é muito importante. E quando você escolhe a pedra tem uma cor, e é a pedra que vai te guiar naquele trecho. Lembrando que esse nascimento não significa o teu nascimento efetivo, não tem relação com o teu nascimento, mas com o nascimento naquele ponto em que você está. Você está nascendo para uma nova faixa de entendimento, e o jogo vai tentar te levar para essa faixa de entendimento, para essa nova faixa de entendimento. Então esse nascimento é muito importante, porque é mais ou menos como se você estivesse dizendo para você mesmo: algumas coisas eu vou deixar para trás, e outras coisas eu vou criar, que é o que vai me conduzir para frente. Entende isso? Então o jogo não é um jogo adivinhatório, é um jogo de tomada de decisão. Tomada primeiro de consciência e depois de uma tomada de decisão. O eixo que liga isso é chamado de transformação. Então é um jogo transformativo. Muito bem. Então aí você escolhe a pedra, e a pedra tem diversas cores. Dependendo da cor, você está relacionado com o poder, com a sabedoria, com o amor, com o equilíbrio, com a cura, com a paz, com a transformação, com a regeneração. Vai depender muito da pedra que você escolher. Quem escolhe? Você. Ninguém escolhe por você. Então, quando você escolhe a pedra, e vamos dizer que você escolheu a pedra verde, a pedra tem a ver com cura. Cura de quem? Sua, das pessoas que estão no teu entorno, que, como a gente costuma dizer, a gente adoece uns aos outros. Então, a gente tem que ter a consciência também de se autocurar e curar as outras pessoas que estão no nosso entorno. E a gente não cura dando remédio, a gente cura mudando a nossa forma de conviver, mudando a nossa forma de compartilhar o mesmo espaço e compartilhar presenças. Tudo bem? Muito bem, escolhida a pedra é colocada num espaço em branco, no vazio. Como assim? Você foi colocado no universo, onde? Não se sabe. Você está no vazio. Então coloca a sua pedrinha ali naquele círculo, no círculo pequenininho que eu falei, que está em volta daquele ponto, que é o ponto onde está a moedinha, que é o ponto de encontro seu com você mesmo e com o mistério. Em volta dele, então, no espaço vaziozinho, no topo do seu caminho, coloca a sua pedrinha. Todos os jogadores colocam a pedrinha. Beleza? Encerrou aí. Aí ele vai dizer o seguinte: olha, agora nós vamos preencher o nosso envelope do inconsciente. Lembra que eu falei que é uma consulta ao templo inconsciente do indivíduo? Então, jogar esse jogo é entrar na sua inconsciência e trazer de lá
recados que já estão com você, estímulos que já estão com você, mas que você até então não teve conhecimento. E o jogo vai te dar a oportunidade de conhecer isso. Tá certo? Então você recebe um envelope, cada jogador recebe um envelope escrito inconsciente, e o dado vai ser jogado. Então tem um dado também, que esse dado eu não coloquei ele em nenhum ponto do tabuleiro, porque ele não pertence ao tabuleiro. O dado é exatamente as probabilidades que o universo apresenta, e são invisíveis essas probabilidades. Então você joga o dado primeiro para escolher insights, do baralho de insights. Então, vamos dizer que seu dado deu 6, você tira 6 cartas de insight, não as lê, coloca no envelope do inconsciente. Por quê? Porque isso, só o jogo vai dizer se você tem direito ou merecimento, ou é necessário você ter acesso àquilo. Ok? Você coloca dentro do envelope sem ler, pronto, o teu inconsciente, ele preparou as respostas, mas você não sabe se ele vai te dar, né? Então a tua entrada no templo da inconsciência não te garante nada, mas diz assim, pode ser que algumas coisas que você quer saber, venha a resposta aqui, tudo bem? O facilitador pede para você jogar de novo o dado, desta vez para tirar anjo. Vamos dizer que você tirou 4 anjos, esses 4 anjos também não são lidos, e eles vão para o envelope do inconsciente. A mesma coisa. E depois você joga o dado para tirar bloqueio. Quando você tira o bloqueio, significa que sua consulta, seu elenco de perguntas ao teu inconsciente está completo. E agora é jogar o jogo depois que você nascer. Jogar o jogo depois que você nascer nada mais é do que você está solicitando ao seu inconsciente as devidas respostas. E vem, né? E aí conforme você vai jogando, a gente já chega nessa faixa, conforme você vai jogando, você vai tirando cartas de dentro do envelope do inconsciente, e o teu inconsciente vai te dando respostas. Algumas já resolvidas e outras altamente refletidoras, vamos dizer, da sua fase atual de existência. Eu espero estar sendo didático aqui. Muito bem. Todos os jogadores vão fazer a mesma coisa. Você vai dizer assim, mas eu não tiro o feedback do universo? Não. O baralho do feedback do universo, ele vai se manifestar durante o jogo. Você não tem acesso a nenhuma carta do feedback do universo por escolher, né? O feedback do universo vai te escolher estar com você, né? Ele vai escolher te dar um recado, não é você quem escolhe. Bacana? Muito bem. Ainda dentro desse tabuleiro existe outro espaço que eu deixei por último, que é o espaço do anjo da guarda. Vamos chamar de anjo da guarda, porque essa palavra está mais ligada à cultura judaico-cristã. Vamos tirar, colocando um pouco fora a questão do fenômeno, o anjo não seria o da guarda, mas seria o estímulo, né, para o jogo, o estímulo para aquele jogo. Digamos que você tirou o anjo da beleza, então provavelmente o teu jogo vai girar em torno de você encontrar beleza na sua existência, encontrar beleza na sua vida, tá bom? Então vamos lá. Então até agora você está montando um cenário para você nascer. Por que você preenche o envelope do inconsciente antes? Porque a sua inconsciência, ela já está preparada e formatada, vamos dizer assim, antes do seu nascimento, né? Coisas que estão na tua inconsciência, elas seriam uma herança divina, uma herança cosmológica. Tudo bem? Muito bem. Aí o que acontece? O facilitador vai te pedir para tirar um anjo do teu envelope do inconsciente. Essa é a primeira informação que você vai receber do seu inconsciente. E acredite, há pessoas que na hora que estão jogando, tiram por exemplo, um anjo. Então o único anjo que ele tirou não vai dar recado no meio do caminho. Vai dar recado no meio do caminho, mas de outra forma, não pelo envelope do inconsciente.
porque esse anjo ele vai sair do envelope e ele vai ser colocado no tabuleiro como sendo o marco inicial da sua relação com a sua inconsciência, mesmo antes de você nascer. Olha que coisa. Por isso que a cultura judaico-cristã chama de anjo da guarda, porque é o anjo guardião, é o anjo que está com você antes, durante e depois da sua vida física. Tudo bem? Muito bem. Aí o que acontece? Aí o facilitador vai dizer: agora vamos jogar para nascer. Quando ele faz esse convite, na verdade ele está dizendo que você precisa se mover, você precisa ter consciência de quem é você, do que você tem a fazer, né? Quando ele está falando isso, ele está chamando você, está te convidando, né, para você vir trabalhar, não é isso? E aí você vai jogar o dado de novo, o dado vai dar um determinado número, e você vai caminhar o determinado número, determinadas casas que aquele número indicou. Se cair no anjo, você nasce. Se cair numa casa que tem anjo, você nasce. Se não cair, você vai esperar a jogada dos outros jogadores, para depois você tentar de novo, beleza? Vamos dizer que caiu num anjo, beleza, você tira sua pedrinha daquela casa e coloca na primeira casa do seu caminho. Pronto, o jogo vai começar para você. Na verdade, a tua vida vai começar, a tua consulta ao teu inconsciente vai começar a dar respostas, beleza? Mas digamos que não caiu na casa do anjo, caiu em branco. Você vai jogando até 3 vezes para ver se cai na casa de um anjo. Se não cair, então vai acontecer a cesariana cósmica, né? A cesariana espiritual. Essa cesariana, ela te chama e você, às vezes o jogador fica chateado, porque como o outro nasceu e ele não, ou ela não, ele fica meio chateada. E é importantíssimo que normalmente as pessoas que demoram a nascer, elas não demoram porque elas são, vamos dizer assim, menos privilegiadas do que aquelas que nasceram na primeira jogada. É porque isso indica uma coisa muito importante, que você foi e é criteriosa para se envolver, para participar, para colocar a sua presença ali em movimento. Então, quer que eu nasça? Tá, para quê primeiro? Fala para mim para quê? É importante o que eu vou fazer? É realmente indispensável? Então eu vou. Mas olha, me deixa aqui, põe outras pessoas para nascer, me deixa aqui, só me chama quando realmente foi importante. Percebe isso? Então, de qualquer forma, nascer para o jogo são 2 coisas belíssimas. A primeira é que você já imediatamente começa a ter contato com a resultante da tua consulta ao teu templo inconsciente individual. E a segunda é que você vai se revelar para você, não pelo inconsciente, mas pela própria estrutura do jogo, vai se revelar para você de que você precisa, a partir do nascimento, ter a ideia de que você precisa ter critério para se envolver, precisa ter critério para fazer o melhor, precisa ter critério para existir. Essa é a primeira grande mensagem que o jogo vai trazer. Quando todos os jogadores nascem, todos os jogadores então vão começar a caminhar e o jogo começa efetivamente. O jogo começa efetivamente em 4 grandes níveis, que eu vou tentar explicar agora. O jogo ele vai trabalhar com o nível físico, que o comando são dos sentidos. A carga sensorial é que vai ser trabalhada nesse nível do nível físico. Depois você vai para o emocional, que também eu vou falar um pouco do emocional por causa da ordem com que ele aparece. Então o jogo, a área emocional, quando você muda de nível, que você vai para o emocional, no emocional vai ser tratado exatamente o que você fez com as suas experiências, ou o que você está sofrendo com as suas experiências de vida inteira, com as suas experiências de infância,
de adolescência, de algum relacionamento que você teve, da tua relação com o trabalho, da tua timidez, dos teus desgostos, da tua fragilidade. A emoção, o nível emocional vai te incentivar e também te provocar nesse nível, tá? Então, e outra coisa também que a gente precisa dizer, esse jogo ele não precisa chegar até o nível espiritual. Ele pode parar a hora que o facilitador terminou. Ele pode fazer isso, tá certo? Então é muito importante que você passe pelo físico atentamente ali, porque cada coisa que está aparecendo ali pode ser as únicas coisas que você vai saber do jogo inteiro, né? Então é preciso ter muito cuidado. Idem para o emocional, idem para o mental e idem para o espiritual. Então você percebe que antes de você chegar no primeiro nível, que é o nível físico, houve um antes, que eu chamei de infinito invisível, infinito primordial. É onde a gente está mergulhado. A gente está mergulhado num grande oceano infinito, onde tem o primordial, que foi o começo de tudo, que a gente não sabe o que foi, e o fim de tudo, o que a gente não sabe se vai ter, né? Há muita gente, entre elas eu, há muitas pessoas, entre elas eu, que não acredita no fim. Eu acredito numa coisa infinita, por mais que isso pareça tolice. Mas eu acredito que nós estamos dentro de um ambiente infinito e nós também somos infinitos. Não vamos entrar nos detalhes, porque aí dariam 3 ou 4 vídeos só sobre isso. Muito bem. Aí o que acontece? Você passa para o nível emocional, na emoção vai ser trabalhado isso, e no mental vai trabalhar exatamente a tua forma de pensar, que talvez seja a forma de pensar que criou problemas para você na época da sua sensorialidade ativa, ou quando o seu sensorial está ativo, e ele está sempre, né? Tua forma de pensar também pode ter acarretado bastante conflitos emocionais, bastante problemas emocionais, ou soluções emocionais. Aí algumas pessoas perguntam, então por que o mental não vem primeiro, né? É exatamente por isso, porque a gente quando quer fazer alguma coisa, é muito instintivo. O instinto está ligado ao físico. Quando a gente quer responder alguma coisa, normalmente a gente responde sem pensar. Quando a coisa é uma coisa violenta, normalmente o reflexo é responder sem pensar. Quando a gente vai pensar, os sentidos já deu uma resposta instintiva e a emoção já deu uma resposta reflexiva. Não sei se isso está claro para vocês. Então, se nós pensássemos antes de tudo, provavelmente a nossa carga sensorial seria leve e a nossa carga de estímulos emocionais seria harmonizada. Percebe isso? Tá? Os nossos sentimentos, eles trepidam provavelmente por causa dos nossos pensamentos trepidantes, por mais redundante que isso pareça. E por fim, você tem o nível espiritual, que é mais sutil ainda. Então, o emocional é mais sutil que o físico, o mental é mais sutil que o emocional e o espiritual é mais sutil do que todos os corpos juntos. Então, quando a gente chega no espiritual, eu costumo dizer, no espiritual não tem meias palavras. As palavras que saem ali no espiritual são verdadeiras, elas têm sentido pleno, elas não têm sentido relativo. Tudo bem? Muito bem, mas tá, José, mas como que eu passo de nível? Como que eu mudo de um nível para o outro? Então, conforme você vai jogando no caminho, assim como na vida, você vai caindo em determinadas casas que são as tuas experiências de vida. Cada casa onde você cai com a sua pedra, a casa vai te trazer recados. E que esses recados eles vão ser traduzidos através ou de cartas do insight, ou de cartas de anjo, ou de cartas de bloqueios. Ok? E eventualmente vão trabalhar também com o feedback do universo. Essas respostas que vêm dessas cartas de baralhos vão te dando o que a gente chama de bônus de consciência, ou vão te dando dor, ou vão te dando serviço, vão te dando
vamos dizer assim, competência de serviço. Então você vê que o jogo ele vai imitando a vida. Em cada casa que eu paro tem consequência. Eu posso aprender coisas que vão me enriquecer com presença no mundo, e que são os meus bônus de consciência, são as minhas potencialidades desenvolvidas. Elas podem me dar dor, que são as minhas decisões tomadas inadequadamente, que vão causar os meus sofrimentos. E elas podem me dar serviço, ou seja, não basta você ter competência, você precisa prestar serviço. E a gente vai aprendendo a colaborar, a cooperar, a estar junto fazendo algo. O jogo também vai trazer essa ideia. Cada jogada sua vai te dar ou bônus de consciência, ou vai te dar dor, ou vai te dar bônus de serviço. Esses bônus de consciência, eles vão sendo acumulados nas cartelas. Então você tem uma cartela representando o físico, uma cartela representando o emocional, uma cartela representando o mental e uma cartela representando o espiritual. Você está, vamos dizer, no nível físico, você está com a sua cartela ali, e a jogada que for dando vai te dando bônus de consciência relacionado ao serviço, ao físico. Você vai jogando e pode vir alguma coisa que te traga dor no plano físico. Você vai jogando e pode estar trazendo serviço no plano físico. No momento em que você completa, no mínimo, 6 bônus de consciência, e você não tem dor, e você também tem um bônus de serviço que o jogo te trouxe, nesse momento você sai do físico e você vai para o próximo, que seria o emocional. E tem 6 ou 500 não digo, é exagero. Você tem 6 ou 50 bônus de consciência. Não tem o bônus de serviço, você não muda. Você tem 50 bônus de consciência, tem o bônus de serviço, mas tem uma dor, você não muda. A dor não te permite mudar. Por isso que aqui na Tribo de Estrelas a gente diz que dor é fardo fútil. Ele é importante, a dor é importante, mas ela precisa ser gerenciada, né? Então essa é uma questão bem interessante com relação ao jogo. E aí, quando você consegue no mínimo 6 bônus de consciência na sua cartela, um bônus de serviço e não tem dor, você muda de nível. Ou, se você não tem um bônus de serviço, não tem bônus de consciência, não tem dor, mas você tem 3 anjos, que a jogada trouxe os anjos até você. Se você tem 3 anjos lá acumulados na sua ficha, você também muda de nível. Os anjos te empurram sem você precisar ter tido bônus de consciência, bônus de serviço. E claro, mas assim também não precisa ter dor. É o que eu te digo. A dor, ela precisa ser liberada, né? Então, o fator liberalizante de dor é o que faz você estar apto a frequentar níveis diferentes do universo e a prestar serviços diferentes no universo. Na tua vida é igual. Quando a gente está mal, não tente ajudar, porque a ajuda não vai ser legal. Você tem que estar bem, senão a ajuda, ela pode, se você estiver mal, a ajuda pode prejudicar até. Tudo bem? Muito bem. Considerando isso daí, os níveis são diferenciados, né? Então, são mais densos no físico, são um pouco mais sutis no emocional, um pouco mais sutis no espiritual, no mental, e um pouco mais sutis ainda no espiritual. Em todas essas faixas, meu amigo, minha amiga, em todas essas faixas, o jogo vai trazer revelações muito importantes a seu respeito, que não são revelações criadas pelo facilitador, pelo mediador. São revelações ocasionadas pela tua jogada, pela tua ida até determinada casa, pela interpretação dessa determinada casa e pelo que essa casa te deu, se bônus de serviços, dor, ou se bônus de consciência. Percebe isso? Tá? Então, todo jogo ele vai ter uma dinâmica constante de avanço, de revelação,
de interpretação, de provocação, de obstáculo. É muito emocionante, tem muito choro, tem muito riso, mas mais importante de tudo é você saber que o jogo é uma grande oportunidade, é uma plataforma na qual você pode ver a sua vida fora, para poder você resolver dentro. E se você realmente observar e refletir e meditar a respeito das jogadas, isso pode te levar sim ao que a gente pode chamar de transformação. Por isso chamado de jogo da transformação. Nós chamamos de oráculo da transformação. E a palavra oráculo veio por causa daquela imagem inicial de que você está entrando no templo da tua inconsciência individual. E as revelações que vêm durante o jogo são oriundas, na maioria das vezes, do estímulo que vem do teu inconsciente, representado pelas cartas que estão ali dentro do teu envelope do inconsciente. Essas respostas, elas são, ainda que fossem somente simbólicas, elas são também emblemáticas com relação à tua vida. E devem ser levadas a sério, não no sentido de preocupação, ou no sentido de é isso e pronto, não, mas no sentido de estímulo, inspiração para a mudança, inspiração para a transformação. Lembrando que a essência do jogo, como a essência da busca espiritual e a essência da filosofia da Tribo de Estrelas, é exatamente essa, é você se transformar. E quando a gente está falando de transformação, a gente não está falando que você tem problemas. Nós todos, a humanidade, temos um grande problema, que foi o desvio da amorosidade, o desvio do afeto, o desvio da comunhão, o desvio da cooperação, o desvio da fraternidade. Todas nós somos vítimas dessa civilização. E é por essa razão que a palavra transformação, ela sempre aparece como sendo base do teu desenvolvimento individual, teu desenvolvimento espiritual. Nós acrescentamos aqui na tribo a palavra regeneração, porque também é isso. Primeiro eu tenho informações a respeito das minhas falhas e do que eu aprendi inadequadamente. Depois eu me regenero disso. E quando eu me regenero disso, eu encontro a transformação. Quando eu me transformo, eu mudo o meu foco, eu altero o meu olhar. Por essa razão, o retiro da Tribo de Estrelas se chama um novo olhar no seu olhar. Essa alteração de olhar, ela é fundamental para você ter uma nova vida, um novo jeito de ser, alcançar bem-estar, alcançar beleza, alcançar uma decência presencial no mundo, capaz das pessoas terem vontade de estar perto de você, terem vontade de celebrar com você. Então o jogo ele é uma oportunidade para isso. Fora isso ainda aqui, além da figura do mediador, o Rogério Fortes ele criou toda uma bagagem, é uma arca de preciosidades, de mensagens magníficas, né? Que ele tem, que são mensagens onde ele pontua o momento em que você nasce, antes ele coloca uma música, ele vai te cercando de novas informações, e no final ele tem uma outra mensagem. Cada jogada, dependendo da intuição, dependendo se é do livre-arbítrio, a casa da apreciação, a casa do serviço, dependendo da casa em que você cai, ele vem com uma mensagem diferente. E ele tem também a questão do magnetismo, né? É uma presença magnética. O Rogério é o que eu mais aprecio nele, é a simplicidade somada ao magnetismo e a verdade que ele coloca no jogo, né? É uma verdade simples, né? É uma verdade tranquila, espontânea, que a pessoa sente que ele está sentindo o que ali está sendo desenhado, o que ali está sendo exposto. E isso faz toda a diferença na modelagem da aplicação do jogo. Como eu disse no vídeo anterior, o jogo ele é conhecido mundialmente, e ele é aplicado mundialmente
com algumas mudanças sim que a gente nem desconfia que existam, algumas talvez devem coincidir com as que nós estamos pensando que são criação nossa, mas a gente não tem conhecimento, assim como os outros grupos também não têm conhecimento das mudanças que nós fizemos, que a gente não pode nem chamar de mudanças, eu chamo de acréscimos. Nós fizemos acréscimos, mas a nossa versão, e não é porque é nossa, é uma versão pulsante, vibrante, vigorosa, verdadeira. É algo que mexe, tanto é que a gente tem, até a gente brinca, tem um rolo de papel higiênico que ele corre pela mesa lá, porque as pessoas choram muito, elas se comovem muito. Normalmente não é um choro de tristeza, sabe? É um choro de encontro, um choro de reconhecimento. Nossa, eu sou essa pessoa, aconteceu isso comigo, isso diz respeito a mim, diz respeito à minha vida. E aí a pessoa se comove pelo fato de estar ficando, digamos assim, expostamente sagrada diante do sagrado que é a sua existência, diante do mistério que é a sua existência. Então é interessante, meus amigos, minhas amigas, meus amados seres, é interessante que a gente perceba que antes de ser um jogo, o que a gente está chamando de jogo, na verdade, é uma ferramenta de autodescoberta, é uma ferramenta de autoconhecimento, é uma ferramenta encantadora para causar realmente encanto e espanto nas constatações que a gente percebe durante ele. Eu, como mediador, o Rogério Fortes como facilitador, nós aprendemos muito, nos comovemos muito, e cada jogo é diferente. É o mesmo jogo aplicado com a mesma técnica, com as mesmas ferramentas, mas os resultados são sempre muito diferentes e surpreendentes. É disso. Eu queria falar disso, quero falar disso, né? E eu gosto também de enfatizar que o jogo está trazendo uma outra coisa que a tribo de estrelas defende na sua filosofia, que nós nascemos com a nossa carga sensorial e instintiva fortemente destacada, né? Então nós nascemos densos, e a nossa jornada existencial, ela tem o sentido de nos levar à delicadeza. É por isso que nascemos. Nós nascemos para conhecermos a delicadeza, depois de produzir essa delicadeza com as mudanças e transformações que as nossas vivências provocam. O jogo praticamente é isso, né? Então, ele começa com o mistério primordial, eu disse com o estímulo primordial, o infinito primordial, quando nós estamos ali, porque nós, antes de sermos seres físicos, nós somos seres imateriais, né? Somos seres etéreos, vamos dizer assim, sobrenaturais. Não sei se a palavra seria essa. Nós somos mais do que nós somos no corpo físico, nós somos muito mais. E quando nós chegamos aqui, esse muito mais já está em nós. Se nós tivéssemos já a sutilização para chegarmos à delicadeza, nós seríamos seres espirituais o tempo todo. Nós não teríamos muito o que errar, no que se equivocar, no que sofrer, no que fazer inadequadamente, para depois se regenerar, depois se transformar. Nós não precisaríamos. E é por essa razão que a gente primeiro vai experimentar a parte densa, né? A parte instintiva, depois a gente vai para a parte mais sutil, que é a resultante das atitudes que a gente toma a partir do que a nossa carga sensorial disse. Depois é que a gente vai chegar à mente, e a mente vai dizer, caramba, não era para ser assim. Aí a mente vai tentar mudar os pensamentos, até a gente chegar no espiritual. E tem um filtro. Quando a gente chega no espiritual, que a gente se sente um ser espiritual consciente, primeira coisa, a gente já está bem mais delicado, a delicadeza já está em nós, a calma, a serenidade, a experiência, o conhecimento, a capacidade de ponderar,
talvez não seja ainda sabedoria, né? Vamos dizer que não seja ainda sabedoria. Mas isso vai fazer com que a gente modele muito mais adequadamente o nosso pensamento. A nossa mente passa a ser uma usina produtiva, manufaturando o que é inadequado e colocando uma coisa refinada em movimento. Esse pensamento refinado vai gerar sentimentos e emoções também refinadas. E quando você tem sentimentos e emoções, pensamentos, sentimentos e emoções refinadas, as tuas atitudes se tornam delicadas. Então você vai se tornar um ser delicado e não tem mais nada espiritual do que você ser um ser delicado. E o jogo trabalha isso sem dizer. É sobre isso. Muito obrigado. Se gostou do vídeo, curte, compartilha. Até a próxima. Savasdi.